Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, com a presença da Secretária Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do município. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Otônio de Paula, vice-presidente, Rafael Luizio Freitas, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Otônio de Paula, vice-presidente. Excelentíssima senhora secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto, senhora subsecretária de Orçamento Municipal, Andréa Ferreira de Araújo, senhora controladora geral do município, Márcia Andréa dos Santos Pérez, senhora contadora-geral do município, Rosângela Pereira Ramos, e registro a honra de ter à frente da Secretaria de Fazenda 4 mulheres. Vocês tinham percebido isso, não? Tudo bom? Tinham percebido? Sim, mas vocês tinham percebido que são 4 mulheres que comandam? Absurdo. Tenho a honra de registrar o nosso vereador, excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli, que é um participante permanente das nossas audiências públicas, da Comissão de Orçamento, e que sempre traz uma grande contribuição. Eu fico honrada de tê-lo sempre presente, porque significa que essa comissão também traz algum tipo de contribuição para o seu trabalho, independente de não fazer parte, não ser integrante da Comissão de Orçamento. Presidente também da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, membro da Comissão de Esporte e Lazer. Cabe registrar que quando nós temos disposição de participar, de trabalhar, de produzir, mesmo se recuperando, o professor Célio Luparelli se esforça e dá a sua contribuição. Triste são os que não estão doentes e nem se recuperando e não participam. Vamos lá. Para fazer uso da palavra, convido a senhora secretária de Fazenda, se eu tivesse aqui a folha, seria ótimo, Maria Eduarda Gouveia Berto, que dispõe de 20 minutos para a sua apresentação. Eu gostaria de ter o registro da presença do representante do Tribunal de Contas do município. Peço a alguém da Comissão de Orçamento que faça contato, porque a audiência já começou e a representação do TCM ainda não se encontra no plenário. Corrigindo, Antônio Sá. É do TCM? Tribunal?
Eu preciso que faça o registro do técnico do Tribunal de Contas do município para que possa ficar registrado na ata da audiência. Com a palavra, senhora secretária Maria Eduarda. Bom dia a todos, bom dia, senhora vereadora Rosa Fernandes e todos os presentes. Hoje, nós vamos apresentar as contas do terceiro quadrimestre de 2016, receitas realizadas, despesas empenhadas, serviço da dívida. E temos, então, 20 minutos para apresentação e depois estamos à disposição para questionamentos. Eu vou passar a palavra aqui para o Carlos Eduardo, né, que trabalha na Subsecretaria de Orçamento, é o nosso gerente de elaboração orçamentária. Bom dia. Cadê aqui? Bom. Eu queria registrar a presença do senhor Carlos Eduardo Lima do Rego, gerente de elaboração orçamentária da Subsecretaria do Orçamento Municipal da Fazenda, e quem fará a apresentação. Bom dia, vereadora Rosa Fernandes, demais vereadores presentes, e os cumprimentando, eu cumprimento meus colegas de prefeitura e os demais presentes. Iniciando a apresentação, antes eu queria dizer que ela se refere ao fechamento do exercício de 2016. O foco aqui é o terceiro quadrimestre, que acumula todo o exercício de 2016. Então, como nós já temos feito nas audiências de avaliação de metas fiscais, nós vamos passar o comparativo de receitas e despesas, falar dos principais indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal e, no final, está aberto a questionamentos possíveis a respeito do tema. Aqui. É melhor ele passar lá? Não, passou direto. Passou. Não, tá certo. Bom, iniciando pelo cumprimento das metas fiscais, nós temos uma comparação entre a meta de janeiro a dezembro realizado da parte de receitas. As receitas correntes tiveram uma variação de 6,8%, enquanto as receitas de capital, uma variação de menos 18,2%, ficando a receita total com uma variação nominal de 8,4 pontos percentuais negativos. Os destaques aí que podem ser feitos em relação às correntes são a receita patrimonial, com uma variação nominal de 645 milhões de reais. Outras receitas correntes, com uma variação positiva de 10,9%, aí basicamente influenciada pelos depósitos judiciais e pelo um aumento na arrecadação de dívida ativa. E nas receitas de capital, uma variação negativa na rubrica de alienação de bens e uma variação ainda em outras receitas de capital expressiva. No slide seguinte, em uma comparação entre o exercício de 2015
e o exercício de 2016, também uma outra visão sobre o ano de 2016 e chama atenção, principalmente, nas receitas correntes, as receitas patrimoniais, uma variação negativa, pode ser explicada principalmente por uma final de gestão, onde a tendência é uma queda do saldo de caixa, o que se reflete em rendimentos que constam dessa rubrica patrimonial e outras receitas correntes também expressando aí uma variação positiva em relação ao ano de 2015, já comentado o crescimento principalmente da arrecadação de dívida ativa em 2016. O slide seguinte reflete especificamente as receitas tributárias, numa comparação de 2015 com 2016. E o que chama atenção é uma variação nominal pequena, da ordem de 3%, o que já era uma sinalização do atual cenário, que já persiste desde meados do ano passado, e que já começava a afetar, a essa altura, as receitas tributárias do município. Em seguida, uma apresentação gráfica sobre o comportamento de cada um dos tributos da Prefeitura, também comparando o ano de 2015 com o ano de 2016, e já a percepção importante da queda nominal no ISS, que é o principal tributo municipal, nominalmente de 2016 em relação a 2015. No slide seguinte, o foco são as transferências correntes, que também são receitas de alto vulto para o município. E a variação também muito tímida, de 1,8% em valores nominais, também denota, em relação a outras esferas de governo, o reflexo do cenário econômico que já estava sendo refletido nas transferências para o município. O slide seguinte, os senhores têm à disposição aí, também uma representação gráfica de cada uma das principais transferências, e percebe-se nos principais Fundeb, ICMS, SUS, o ano de 2015 mais forte que o ano de 2016, ou seja, também aí refletido esse momento de recessão econômica. O slide seguinte trata do grupo de outras receitas correntes. E, a seguir, nós começamos a analisar as despesas, comparando o empenhado em 2015 com o empenhado em 2016, após o fechamento do exercício. Em relação às despesas correntes, houve uma variação nominal entre os dois últimos exercícios de 12,8%, enquanto que as receitas de capital tiveram uma queda de 20,4%. Entre as correntes, o destaque é a rubrica de pessoal em cargos sociais. Houve um aumento de 13,6%, que, bem acima da inflação, foi influenciado, entre outras coisas, já por um impacto do plano de cargos e salários da educação,
refletindo no ano de 2016. Em relação à despesa de capital, a queda na rubrica de investimentos de 28,3% é refletida já por um fechamento de gestão, o pico dos investimentos, até em função do evento olímpico, aconteceu ao longo do exercício de 2015, o ano de 2016 foi um ano de entregas, mas já foi um ano já com uma monta de investimentos menor em relação ao ano anterior, e, por isso, o número de queda da despesa de capital acaba fortemente impactado pela rubrica de investimentos. No slide seguinte, nós temos uma demonstração em forma de pizza da distribuição das despesas pelos grupos, comparando 2015 com 2016. Notamos um aumento, um ligeiro aumento da contribuição das despesas de pessoal e também um aumento de outras despesas correntes do ano de 16 em relação ao ano de 15, refletindo um custeio da máquina já mais robusto no ano de 16. O slide seguinte traz uma análise por funções de governo. Meramente uma outra visão também do comparativo das despesas dos 2 anos. E aí nós passamos ao resultado orçamentário, comparando os anos de 2015 com 2016. Nós tivemos um resultado negativo de 2,885 milhões. Perdão, um resultado negativo de 904,1 milhões. O resultado de capital foi de negativo de 2,885 milhões e o corrente positivo de 1,98 de 1.980 milhões, ou seja, 1,9 bi. No quadro a seguir, nós trazemos o resultado primário, também a comparação de 2015 e 2016. Nós trazemos um resultado que se mantém negativo nos 2 anos, e aí existe a forte influência das operações de crédito contraídas pelo município nos últimos anos, o que contribuiu para que acontecesse esse resultado. Em seguida, o resultado nominal. Resultado nominal negativo, o que no caso do resultado nominal é um bom sinal. É um sinal de recuo da dívida pública. Portanto, tivemos um resultado nominal de cerca de 2 bilhões. Em seguida, nós temos a receita corrente líquida de 2016, que ficou em torno de 20,4 bilhões e que serve como base para o cálculo de importantes indicadores que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz para a gestão dos entes públicos, que nós vamos tratar no slide seguinte. E aí os principais índices: as aplicações constitucionais em serviços de saúde
e manutenção e desenvolvimento de ensino, em números com folga acima dos limites obrigatórios mínimos. As despesas de pessoal no patamar de 49%, ainda abaixo do limite prudencial de 51,3%. Um índice importante da dívida consolidada líquida, o que dá ao município ainda uma boa margem para contrair novas operações. O índice que fechou o ano na casa dos 64,7%, cerca de metade do limite máximo de 120%. Da mesma forma, o último índice do slide, também em relação à dívida, bem abaixo do limite máximo permitido. Por fim, os últimos slides, eu não vou me ater aqui para poder dar prosseguimento à audiência, dão um detalhamento das informações da dívida e também estão à disposição dos senhores na versão que nós disponibilizamos. E gostaria de encerrar por hora a apresentação, ficando à disposição, assim como os demais componentes da equipe da Fazenda, para os questionamentos pertinentes. Obrigado. Registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz de Freitas, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Registrar com grande prazer o senhor André Nascimento, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município. Nós estamos abertos a quaisquer questionamentos referentes ao material apresentado e outros questionamentos que eventualmente possam existir. Sim, a própria comissão começará a fazer algumas perguntas, mas eu queria até ter alguns esclarecimentos em relação aqui no quadro. No quadro de outras receitas correntes, houve um aumento de 10,5% de dívida ativa em 2016, sem levar em consideração a inflação. Ah, tá. Esses 10,5% estão levando em consideração a inflação também. Eu queria que a secretária me desse acima da inflação, né? Me desse uma noção do que a senhora considera as razões desse aumento. Nessa rúbrica estão incluídos depósitos judiciais e dívida ativa, mas esse crescimento se deu devido ao maior esforço de cobrança de dívida ativa. Programas... Pelo que eu entendi, aumentou a dívida ativa. Não, esses são receitas. Isso aqui são receitas. Isso que vocês arrecadaram em 2016. É uma importante fonte, né? A dívida ativa é uma importantíssima fonte. Mas foi incentivo, foi um trabalho de persuasão? Não, tem programas de refinanciamento do passado que têm continuidade, né? Aqueles que foram parcelados têm continuidade nos anos seguintes. Então tem o esforço do ano corrente somado a rescaldos, né, de esforço de anos anteriores. Na sua visão, então,
valeu a pena e vale a pena continuar com esses programas para que se possa, então, aumentar esse tipo de arrecadação? Sem dúvida. Por isso nós aprovamos ontem a continuação do programa. Assim, a recuperação de dívida ativa do município, ela já é bastante acima da média nacional, como foi escrito lá no contexto da justificativa do PL encaminhado, né? Nós temos 42 bi de dívida ativa, consegue se recuperar 3%, média nacional é 1%, ainda assim tem oportunidade, principalmente nesse momento que nós precisamos antecipar a receita, é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão, sem dúvida. No quadro de despesas empenhadas por função de governo, quando vocês se referem à segurança pública, é 100% guarda municipal? Eu não diria 100%, porque tem algumas pequenas despesas que o município participa, através de convênios, por exemplo, com o Centro Presente. Okay. Mas a grande maioria são da Secretaria de Ordem Pública. Você tem o montante do quanto é gasto com esse trabalho de parceria de segurança pública? 2 milhões mês, Centro Presente. 2 milhões? Quantos homens, sabe? Não sei de cabeça. Teríamos que falar com a segurança de ordem pública para ser ordem. Manda para mim depois, assim, para a comissão, sim, até porque eu tenho interesse em entender mais um pouco essa parceria, porque eu considero ela fundamental para a cidade. Sim, vai haver continuidade. Passar a palavra para o vice-presidente da comissão, vereador Tony de Paula, que vai iniciar um número de perguntas pela comissão. Excelentíssima senhora presidente dessa comissão, vereadora Rosa Fernandes, excelentíssimo senhor vereador Rafael Aloísio, membro dessa comissão, saudar também a excelentíssima senhora secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia, a senhora subsecretária de Orçamento Municipal, Andréa Ferreira, saudar também a senhora controladora-geral do município, Márcia Andréia, a senhora contadora-geral do município, Rosângela Pereira, e, por fim, o senhor gerente de elaboração orçamentária, Carlos Eduardo. Creio que todos nós estamos reunidos aqui nesse dia, preocupados e, de alguma forma, angustiados pelo momento que vive a nossa cidade, pelo momento que atravessamos, ainda mais com as últimas declarações públicas do nosso prefeito, falando claramente que há no caixa apenas pagamento até setembro aos servidores. E isso trouxe uma apreensão muito grande. Sem querer delongar-me, eu quero então fazer algumas perguntas objetivas e farei todas elas à senhora secretária Maria Eduarda, e ela e sua equipe poderão respondê-las. Farei todas de uma só vez para que elas possam ser respondidas. Primeiro, falar sobre o IPTU. A gente sabe que o IPTU é um dos tributos de peso e o que tem apresentado um comportamento mais estável nesses últimos anos. O IPTU cresceu apenas 1% em termos reais em 2010 a 2015. A queda ocorrida na arrecadação em 2015, em termos reais, em relação a 2014, foi atribuída ao aumento
de uma grande inadimplência. Porém, em 2016, houve um crescimento real importante, na ordem de 7% na arrecadação desse tributo. Então, algumas perguntas com relação ao IPTU. Que avaliação a Secretaria de Fazenda faz do aumento de arrecadação do IPTU ocorrido em 2016, viáveis a 2015? Essa é a primeira pergunta. Que avaliação a Secretaria de Fazenda faz do aumento de arrecadação de IPTU em 2016, vis-à-vis a 2015? 2, a segunda pergunta é: a atualização do cadastro imobiliário e da planta de valores será encaminhado ainda este ano aqui para esta casa. Nós temos eu, pelo menos, tenho aqui um temor, não sei se a Prefeitura tem esse temor, de que na atual conjuntura recessiva que todo o país se encontra e a cidade também, essa inadimplência ela não aumente ainda mais. Uma terceira pergunta sobre o IPTU é se o governo só vê esse mecanismo para o equilíbrio das contas, ou se esse mecanismo é o principal para o equilíbrio das contas. Um outro ponto também que eu quero destacar é sobre as declarações feitas pelo ex-prefeito Eduardo Paes. Eu vou ler rapidamente. Disse o ex-prefeito: tem hora que os números reais mostram tudo e não as afirmações sem fundamento. A dívida da prefeitura, quando eu assumi em 2009, era uma dívida em valores de hoje de 16 bilhões. A prefeitura gastava 10% do seu orçamento pagando dívidas. A dívida nesse ano é de 13 bilhões, ou seja, 3 bilhões a menos, e a prefeitura gasta 4% do seu orçamento pagando dívida. O caixa tinha no início desse ano 2 bilhões. Em fevereiro, os próprios números oficiais da prefeitura mostram tinha 3,5 bilhões em caixa, foi a afirmação do ex-prefeito Eduardo Paes. Eu gostaria de saber da nossa secretária, Maria Eduarda, que fundamento de verdade ou de inverdades existem nessas declarações do ex-prefeito. E, por último, sobre a dívida que o governo tem com o BNDES e com a Caixa Econômica, que chegam à ordem de R$1 bilhão, o prefeito Marcelo Crivella declarou à imprensa dizendo o seguinte, abre aspas: a prefeitura terá que escolher entre pagar a dívida ou os funcionários. Então, a minha última pergunta à nobre secretária Maria Eduarda é: em caso de não renegociação desta dívida junto ao BNDES e à Caixa Econômica, a prefeitura já decidiu quem ela vai pagar, se é aos bancos ou aos funcionários? São esses questionamentos que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, senhora presidente. Queria só complementar com mais uma pergunta em relação ao tema que o vereador Otônio levantou. Secretária, existe possibilidade de não pagarmos os empréstimos?
Obrigada pelas perguntas, vereador. Presidente. Bom, antes de responder diretamente uma a uma das questões, eu gostaria de passar para vocês uns slides do panorama econômico e fiscal do município do Rio de Janeiro, contextualizar um pouco as nossas respostas, fundamentar. É importante a gente conhecer o panorama macroeconômico, né, no município do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, esse primeiro gráfico apresenta duas curvas, curvas de emprego total, saldo líquido dos últimos 12 meses. O saldo líquido tem sido negativo, né, nos últimos meses, nos últimos anos, porém, no Brasil, já mostra uma... parou-se de cair, né, ainda está negativo o saldo, mas ele está numa trajetória de subida. Isso mostra a curva vermelha, que é o Brasil. O município do Rio de Janeiro, ao contrário, essa queda mostrou sinais de estabilização em janeiro, porém, em fevereiro, volta a cair. A variável de emprego é a principal variável correlacionada à arrecadação do ISS. O gráfico seguinte, ele foca na geração líquida de empregos dentro do setor de serviços no município do Rio de Janeiro. Então, essa queda no Rio de Janeiro, neste setor, diretamente relacionada à nossa arrecadação do ISS, é mais acentuada ainda. Tá. Olhando para a indústria de transformação no município do Rio de Janeiro, também mostra sinais de queda, estabilização no início do ano e nova queda em fevereiro de 2017. Ou seja, os números não nos asseguram que vá haver retomada neste curto e médio e longo prazo, que tenham reflexos na arrecadação dos nossos tributos próprios. Construção civil já apresenta uma trajetória de interrupção da queda, mas ainda assim com saldo de geração líquida de empregos negativo. Também... Construção civil. Okay. Alguém ajuda aqui a secretária na... Não é esse. Bom, é o que apareceu no lá. Gráfico seguinte, no gráfico não, na realidade é uma tabela, né, foram dados publicados ontem, em que apresenta o estado do Rio de Janeiro, a geração líquida de empregos, né, admissão menos desligamentos. Houve uma perda de 52.188 empregos na carteira assinada, representando 80% do total de empregos no país. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas no domingo o Estado de São Paulo publicou uma matéria foi capa e uma matéria não de tem 3 como páginas. ler. Eu acho que a gente deveria ter uma cópia disso para poder acompanhar. Verdade. Isso é muito importante. O gráfico, pelo menos, dava para ter uma noção, mas... tem um número ali, que foi menos 52 mil, e eu leio o total. O total foi de 84 mil. 64 mil aqui, peraí. 64 mil foi o total, menos 64 mil foi o total de empregos perdidos no país, 52 mil foram no estado do Rio de Janeiro, empregos formais. Isso reflete, corrobora, né, a matéria do Estado de São Paulo de domingo, foi capa do Estado de São Paulo, e foi uma matéria que ocupou 3 páginas dizendo que o Estado do Rio demoraria 10 anos para sair dessa recessão. A senhora pode mandar também esse quadro para a gente poder dar uma olhada? Podemos, agora não tenho ele impresso, mas a gente envia. Você manda depois. Em sequência, tá bom. Tá? Tá bom. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que é inegável que essa crise do Estado, um Estado que não trata, não existe nenhuma obra sendo realizada pelo Estado do Rio de Janeiro, com exceção, salvo engano, da SEDAI, uma obra na estação de tratamento de água de Guandu, que com um empréstimo da Caixa Econômica lá de trás é o que está andando, não existe... existe inadimplemento, não existe contratação, isso tudo tem um reflexo muito grande no município do Rio de Janeiro. E no quadro seguinte mostra o município do Rio de Janeiro, vou distribuir. O município do Rio, aí apresenta todas as capitais, a soma de empregos perdidos das capitais no Brasil foi de 80 mil,
377 mil empregos, e no município do Rio, no acumulado de janeiro a março, houve, então, a perda de 27.166 empregos, ou seja, 34% do total. Então, o que esse slide está apenas descrevendo o que foi apresentado nas tabelas anteriores. No primeiro trimestre de 2017, o município do Rio concentrou em torno de 34% da perda de empregos, carteira assinada em todo o país, o Estado 80%. E vale o comentário que, apesar da periferia metropolitana do Rio de Janeiro ter um número absoluto de empregos com carteira muito inferior a São Paulo, a queda do primeiro trimestre de 2017 no Rio de Janeiro foi quase o dobro da região metropolitana de São Paulo. Bom, diante disso, a gente começa a falar um pouco da realidade da arrecadação. Como foi a arrecadação nesse primeiro trimestre do ano, com relação a 2016? Houve uma queda nominal muito forte, da casa de 13%, isso estou falando de ISS, e 10% de ICMS, são reflexos da menor atividade econômica. No primeiro semestre do ano passado, ainda houve atividade econômica, contratação de obras olímpicas, né, metrô, Parque Olímpico, Petrobras ainda contratava, esse semestre não teve nada disso. Segundo semestre do ano passado já apresenta uma ruptura de patamar na arrecadação, que segue no ano inteiro de 2017. Com tudo isso, esse é um gráfico importante, não sei se todo mundo está visualizando, foi apresentado pela FGV, nós trouxemos para cá e fizemos uma atualização na projeção das receitas para 2017, mas ele basicamente apresenta a trajetória das receitas desde 2008, que seria a curva azul, a curva azul mais forte, e despesa empenhada é a curva verde. A LOA previa receitas, né, despesas na casa de 29 bilhões e meio. A nova projeção de receita indica um patamar de 25,7 milhões. Bom, isso já está incorporando toda a queda, né, não só da parte de tributos, mas as outras relacionadas, também tem uma forte frustração de receitas patrimoniais, vis-à-vis a LOA. Então, é um conjunto de receitas que aponta para um número, para patamar, vamos simplificar, de 26 bilhões de reais. Então, assim, a realidade está posta. Não é, acho que os gráficos anteriores corroboram essas projeções, a equipe que faz projeções na Fazenda é a mesma, de todas as administrações passadas. Portanto, nós temos que conviver com essa realidade. Desde o início do ano, nós estamos alertando, né? O que fizemos? Fizemos um grande corte no número de secretarias, de 23 para 12, houve um corte grande, de 50% de cargos comissionados e encargos, gerando uma economia de 100 milhões de reais. Fizemos uma economia em contratos, 25% dos contratos, foi um esforço conjunto de todas as pastas, ainda sem diminuir, sem impactar o serviço, na ordem de 700 milhões de reais. Isso é um esforço muito grande. Se nós olharmos historicamente esse gráfico, em 2009, que foi o primeiro ano de governo, que é natural, um ano natural de freio de arrumação, o esforço de fiscal foi de 1 bilhão de reais. Acontece que naquele ano, a receita não caiu com relação ao ano anterior, da maneira que está se projetando cair. A receita estava lá em 18,6 bilhões de reais em 2009 e em 2008 foi 18,5 bilhões de reais. Então, a receita se mantém, houve um esforço natural de gerar um superávit com um freio de arrumação para permitir que se implementasse programas nos anos seguintes, ok, mas ele foi um esforço, esse esforço nós já fizemos esse ano, mas ele tem que ser muito superior. Tá? E daí... senhora secretária, desculpe essa interrupção, sem assim ter nenhuma intenção de estar polemizando politicamente nada, por favor.
mas é apenas para que fique muito claro onde estaria, então, a falha de informação nesta declaração do ex-prefeito da cidade. E por que eu insisto para que esta comissão, para que nessa comissão isso fique muito claro? Por quê? Porque isso causa à nossa população, e isso causa ao próprio governo também uma instabilidade muito grande, porque é uma autoridade pública que saiu do governo confrontando uma outra autoridade pública que está recém-eleita, recém-chegada. Perfeito. Não é? Não, perfeito. Então, em que momento existe, não vamos usar aqui a palavra inverdades, ok? Mas em que momento há imprecisão na fala do ex-prefeito da cidade? Então, no início do ano, nós fazemos até a forte arrecadação de IPTU. Isso é sazonal, isso não se repete ao longo do ano. Agora, a frustração dos outros tributos relacionados a atividades, ISS e ICMS, elas persistem. Então, esse descolamento da receita, vis-à-vis a LOA projetada, ele vai se acentuando ao longo do ano, à medida que os dados forem mostrando. Ele está mascarado, na realidade, houve um acúmulo de caixa no início do ano em função dessa arrecadação do IPTU. Mas, ao longo do ano, as projeções mostram e o realizado vai ser mostrado, assim como somos transparentes, mostrar que existe esse descolamento com relação às receitas projetadas. Ok? Em relação ao ISS, por exemplo, nesse primeiro trimestre, já temos uma diferença da ordem de R$200 milhões, menos do que o ano passado. Não tem nenhum sinal, os gráficos que apresentamos anteriormente, infelizmente, não nos dão esperanças de que vamos conseguir o mesmo patamar do ano passado. Tá? Então, o que temos que fazer diante disso? Começamos agindo desde o início do ano, mas a frustração é grande. Então, nesse momento, é importante a renegociação de dívida com Caixa e BNDES, 50% da dívida está com o BNDES. Aí, eu pulei a parte do IPTU, eu vou voltar mais diretamente à sua pergunta, mas já indo para a parte da dívida, que tem sido objeto das declarações, de fato, o nível de endividamento do município, ele está enquadrado na LRF, ele é baixo, e ele contribuiu para que as agências de rating dessem essa nota. No entanto, o que o prefeito diz é que o montante de dívida que temos que pagar esse ano, R$1,3 bilhões, já parte realizada, eles sobrecarregam esse novo patamar de receitas. Né? Esse patamar de dívida para receitas de 29,5 milhões não teria problema. Mas quando existe essa frustração de 3,5 bi na receita, ele vira um problema. Nós estamos conversando com os bancos, que eles tenham esse entendimento sobre a situação do município. Na realidade, tem o preto no branco, né, que já existe, o realizado. Nossa capital foi a que mais sofreu, comparado com as outras capitais. Não houve queda nominal de ISS em nenhuma outra capital. Pelo menos de porte comparável com a do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então, tem que haver esse entendimento que o Rio de Janeiro merece uma atenção especial para este ano. O que vai acontecer ano que vem é que o patamar de receitas não vai cair do jeito que caiu esse ano. Ano passado nós tivemos uma Olimpíada, nós tivemos ainda um primeiro semestre forte. Ano que vem não se espera que vai haver nova queda. E o que aconteceu, o que está acontecendo ao longo desse ano, as despesas estão sendo ajustadas a essa nova realidade. E alguns outros fatores. Agradeço aos senhores pela aprovação ontem do projeto Concilia. Vai ser importante, nós esperamos nos próximos meses 400 milhões a mais de receita, o que já nos traz um grande alívio. É importante essa antecipação de receita. Sabemos que existem devedores que esperavam essa nova oportunidade para pagar essa dívida. Não é desconto no principal, é desconto nos juros e acréscimos moratórios, dos tributos para essa oportunidade. Então, se bem publicizado, nós devemos ter um efeito bom. Essa é uma das ações. Mas, complementarmente a isso, estamos trabalhando com os bancos para entenderem que o momento do Rio é singular.
de novo, tá nos jornais todos os dias, a situação do Estado tá na nossa vida cotidiana. Quando um funcionário do Estado não recebe, ele vai pedir apoio ao amigo, a alguém da família que está no setor privado ou tá com outro tipo de remuneração. Então, a crise afeta todas nós, ela está na rua, é inequívoca. O Estado de São Paulo declarou, em matéria de 3 páginas, dizendo que vai demorar 10 anos para sair. Então, como é que a gente conjuga essa realidade sem ver o reflexo no município do Rio de Janeiro? Isso não se conversa. Então, tem esse reflexo. Estamos passando por uma crise muito ruim das últimas décadas. O pessoal da Fazenda conversando com os servidores, eles dizem, nunca vimos isso antes, né? Derreteu a arrecadação, mas precisamos fazer as ações. Do lado da Receita, estamos fazendo, provou-se o PL, o Consilie é uma das frentes de trabalho. Na parte de patrimônio, estamos trabalhando também para alienação de ativos, o que der para ser feito. Na parte da dívida, como é um volume significativo, seria muito desejável que nós tivéssemos um alívio desse ano, né, que as instituições compreendessem que precisam do alívio. Não é que nós não queremos, não podemos pagar, vamos pagar. Ano que vem, acho que é um outro patamar, 2019, melhor ainda. Então, é um alívio temporário, né? E estamos fazendo essa negociação no momento em que estamos adimplentes. O município do Rio está adimplente com as instituições, está adimplente com os funcionários, com os fornecedores. Esse é o momento de se fazer isso, de ter essa conversa. Não existe outro jeito, infelizmente, não temos mais muito o que falar sobre isso, assim, aguardar um pouco Existe a possibilidade de novas linhas também, existe conversa com a Caixa Econômica de novas linhas. Enfim, que passará por essa casa, se houver também, tem que haver lei autorizativa nesse caso. Ou seja, os caminhos estão sendo traçados para que não haja nenhuma ruptura. Quando o prefeito diz é uma coisa ou outra, o que ele quer dizer é um alerta, né? Nós fizemos corte, mas se continuarmos, é importante dizer, a crise do Estado ela nos afeta não só na queda de arrecadação, menor atividade, na inadimplência, afeta porque nós assumimos hospitais estaduais no ano passado, a administração passada, quando o patamar de receita era outro, no janeiro tivemos um semestre Olimpíada de novo, que não se repete, isso são mais de 300 milhões de reais no ano, sem contar com as pessoas que estão desempregadas e não têm plano de saúde, vêm para a rede pública, que está sendo atendida pelo município. Então, o município está sobrecarregado. Esse é o grande pano de fundo. Então, é um alerta, né, que o prefeito está fazendo, mas nós estamos tomando todas as ações e fazendo o que é possível para não haver nenhum desfecho desfavorável, né? É isso. Com relação ao IPTU, o IPTU, o aumento com relação a 2015, é o que me consta, esse aumento foi um aumento real de 4%, né? O IPTU tem uma inadimplência grande, mas tem a inflação, né, todo ano. Foi, enfim, um esforço de cobrança maior. Ano passado, houve... o projeto atualiza, o recadastramento, são 1,9 milhões de imóveis inscritos. Esse projeto foi objeto de metade desses imóveis. Desse 1 milhão, 100 mil houve lançamentos complementares, e desses 100 mil de lançamentos complementares, 5 mil houve questionamentos, mas uma inadimplência grande, mas assim gerou 50 milhões a mais, né, de arrecadação, pelo menos, fruto desse recadastramento. Tem se falado muito no projeto do IPTU, do PL do IPTU. É natural que se fale, porque nesse momento nós precisamos melhorar o patamar. Se a crise aqui instalada poderia nos ajudar, por exemplo, a ajuda do governo federal ao Estado do Rio, ela saindo certamente teria um impacto na nossa arrecadação, mas nós não podemos contar com nada disso. O que é fato hoje? É fato que a planta de valores do Rio de Janeiro não é atualizada há 20 anos. E isso faz com que, desses 1,9, existam muitas isenções, mais da metade não recebe boleto de IPTU, né? Diferentemente do TCL, da taxa de coleta de lixo. Então, é claro que existe muita discussão a respeito, essa pode ser uma maneira de aumentar a receita para o ano que vem. Isso está em discussão, assim como ou todas as outras medidas. É um momento de botar tudo na mesa. Então,
Era isso que eu tinha para dizer. Eu espero ter respondido todos os questionamentos. Respondido. É só uma última perguntinha. A senhora fique muito à vontade em responder ou não responder, porque essa é uma pergunta mais para o prefeito do que para a senhora responder. Que é um questionamento bem objetivo. Em caso de não renegociação dessa dívida, qual a decisão do governo? Paga a dívida ou paga o funcionalismo? Porque esta casa precisa ter isso com muita clareza para saber como ela vai lidar os próximos passos. Se a senhora tiver liberdade para dar essa resposta, a gente agradece. Se for uma resposta que lhe deixa um pouco mais constrangida, também a gente entende. Vereador, o meu trabalho, a minha parte é negociar com os bancos, fazer essa mesmo, contextualizar, da maneira como estou fazendo aqui para eles. Nós temos tempo, né? Temos aí um tempo, então essa decisão, enfim, como o senhor disse, é do prefeito. O meu trabalho é passar essa realidade, né, para os bancos, pedir esse alívio temporário. Nós queremos pagar, temos como pagar. Mas esse ano ficou difícil. Esse ano não é possível. Esse ano ficou difícil. Nós estamos pagando, né? Nós estamos adimplentes. Nós agora temos receitas, por exemplo, que podem vir do Concilia, aprovado. Nem brinca. Estamos fazendo todo um monte de ações de receita extraordinária, mas não podemos só nos dar ao privilégio de ir numa das linhas. Nós estamos indo tudo de receita que não podemos antecipar, procuradoria, uma imensa parceria. E do lado da dívida, nós mais diretamente da Fazenda, conversando. Então, são várias frentes. Esse combinado, a gente só vai saber daqui a uns meses. Hoje estamos trabalhando. Mas, secretária, só interrompendo, o sentimento hoje é de que essa casa está disposta a contribuir para que o governo se consolide e possa cumprir com as suas obrigações. Mas há também um sentimento muito claro de que essas mensagens que se pretende mandar para cá, que não penalize mais a população, porque se a população for diretamente penalizada, essa casa vai ficar numa situação muito constrangedora. E eu queria voltar a fazer a mesma pergunta, continuando a fala do vereador Tony. Se nessa renegociação não houver entendimento, há possibilidade de não pagar as dívidas? Assim, tem estratégias, né? É o prefeito, né? É uma decisão do prefeito. Hoje, realmente, não temos essa resposta de mim, vereador. O meu papel é traçar essas estratégias, pensar em todos os caminhos possíveis para equilibrar as contas. Nós estamos, acredito, trabalhando arduamente. Fazenda, Controladoria, Procuradoria. De uma maneira geral, existe a compreensão de todas as pastas, né, dessa contenção de gastos. Hoje o orçamento está contingenciado, né, na realidade, para adequar esse novo patamar de receitas. Nós estamos nos adequando à realidade. Seu papel é difícil. É árduo. Mas a secretária é competente, tem uma equipe extremamente qualificada e nós temos certeza que vocês darão o norte correto para que essa casa possa contribuir dentro dos limites de sobrecarregar a população. Assim, fala em planta de valores, eu fico até arrepiada. Eu já me dá vontade até de levantar, mas assim, planta de valores é traumático, porque hoje tem uma série de erros, uma série de equívocos que não foram gerados por vocês. São equívocos que vêm
da gestão passada, mas que está refletindo hoje porque foi basicamente mais forte para o ano seguinte, então recai no ano de 2017. Que ainda não foram corrigidos, né? Que não foram corrigidos e que isso também não é arrecadação. Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, porque aquilo que é cobrado em excesso também não se recebe. Então, você não pode contar com esse tipo de arrecadação, porque ela não haverá. Então, é preciso que tenha bom senso nessas cobranças e possibilite, porque as pessoas gostam de pagar aquilo que deve. Todo mundo quer pagar suas dívidas, pelo menos de um modo geral. Mas, se a gente inviabiliza isso, você não consegue fazer com que essas pessoas consigam cumprir com as suas obrigações. E vocês não consigam arrecadar. A crise não é do Estado, a crise é do país. Muito mais acentuado no Estado do Rio de Janeiro, certamente se refletindo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Não tenha dúvida disso. E nós sabemos que uma parte da queda da arrecadação se deve à crise. Se as pessoas não recebem, elas também não pagam, elas também não compram. Consequentemente, não se arrecada. Então, é um círculo vicioso que vai gerando essa bola de neve do país inteiro, do Estado e do município. Eu queria... Quer falar, Antônio? Eu, antes de passar a palavra para o vereador Rafael, eu queria falar um pouquinho sobre despesa de pessoal. O percentual de despesa, da despesa total de pessoal, somente do Poder Executivo, em relação à receita corrente líquida, calculada de janeiro a dezembro de 2014, foi de 46,84%, ultrapassando o limite de alerta, que foi de 48,60%. O percentual atingido em 2016 ficou próximo do limite prudencial. A diferença entre ambos é de apenas 2,26 percentuais. O limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. Verifica-se que a relação entre a despesa total de pessoal e a receita corrente líquida aumentou significativamente de 2015 para 2016, passando de 44,26 para 49,04, devido a um aumento de despesas de pessoal, em termos nominais, de 11,02, frente a um crescimento nominal modesto da RCL, de apenas 1,5%. De 2015 para 2016, a receita corrente líquida aumentou de valores absolutos 309 milhões de reais, a despesa total de pessoal, por sua vez, cresceu em 1,113 bilhões. Frente ao cenário de modesto crescimento da Receita Municipal no exercício 2017, devido à persistência da estagnação econômica e aumento da despesa de pessoal devido a fatores como o crescimento vegetativo da folha de pagamento, provavelmente chegaremos ainda mais próximos ao limite prudencial, que é de 51,30% da receita corrente líquida. Se o limite prudencial for ultrapassado no atual exercício financeiro, fica vedado ao Poder Executivo, de acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criar cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Pergunta-se: que medidas já estão sendo tomadas para que o limite prudencial não seja ultrapassado no atual exercício financeiro? Caso o limite prudencial não seja ultrapassado,
há espaço para a concessão do reajuste anual da remuneração dos servidores municipais? Sim. Para a sua última pergunta. Sim, é uma preocupação. Nós, o tempo todo, essa projeção, nós estamos de olho nessa projeção. Então, essa projeção tem o numerador e o denominador. Com relação ao denominador, estamos tentando de tudo para expandir a receita corrente líquida. Então, o Concilia vai nos favorecer a expandir essa base, né, para esse indicador cair. E outras ações, como falado aqui anteriormente. No caso da despesa de pessoal, assim, nós herdamos uma situação, né, houve uma expansão de 1,8 bilhões de reais em 2016 da despesa de pessoal, e mais os reflexos da expansão da rede física de clínicas e escolas, enfim, tem custeio. Nós, então, herdamos essa situação, está computado, está dentro do limite, não tem espaço para grandes folgas, mas ainda assim está computado também o reajuste. Então, ok, é isso, estamos de olho, fazendo de tudo, já que do ponto de vista da despesa não tem muito o que fazer, quer dizer, a gente pode não admitir, né, novos integrantes, né, concursados, isso dá para fazer, mas do ponto de vista da receita dá para fazer essas ações de aumento da receita para poder fazer com que esse indicador caia e fique abaixo do limite, nós não corramos nenhum risco. Isso tudo está sendo feito, pensado, visto, projetado, quase que diariamente. Uma grande preocupação dessa administração. Para finalizar, duas perguntas, antes de passar para o vereador Rafael Freitas. Há a informação de cancelamento dos empenhos no valor de 575 milhões ou 578 milhões, alguma coisa parecida. Essa auditoria gerou um relatório e a comissão gostaria de ter acesso a essas informações, até para tentar entender o que aconteceu e buscar caminhos para que possa ajudar a prefeitura a não ficar devendo aos seus fornecedores e àqueles que prestaram serviços durante o ano de 2016. Eu queria que a senhora também, se puder, nos mandasse qual foi a economia, qual é o tamanho da economia que vocês fizeram com a redução de 23 secretarias para 12 secretarias. Porque eu queria deixar registrado uma preocupação de quem anda nos órgãos da ponta. Tanto para legalizar um estabelecimento comercial, como para pegar um habite, é preciso que hajam funcionários, além de estar com a sua codificação no sistema, permitindo que eles assinem esses documentos. Foram cortados míseros 2 DAIs de cada uma dessas inspetorias, que eram dos funcionários que exerciam essa função, que faziam esse trabalho. Eu não sei se já está agilizado a contento, mas até o mês passado, nós estávamos há 4 meses da nova gestão sem conseguir um papel de licença de obra ou de habite, porque os funcionários foram exonerados, não podiam estar exercendo aquele cargo, e a codificação do único que podia ter acesso também ainda não estava preparada no sistema. Isso certamente gerou uma redução de receita para a prefeitura, inclusive a mais-valia, que se tem ainda muita dificuldade de agilizar esses procedimentos. A Secretaria de Fazenda olha o todo
para apontar onde está existindo uma queda ou uma falta de arrecadação, para que possa orientar o prefeito, enfim, a assessoria do prefeito, para que essa arrecadação volte a existir, porque na hora que faz o corte, e esse corte recai sobre R$350 ou R$700, porque dobra o valor, do funcionário que fica na ponta, responsável pela arrecadação, significa que esse corte não foi um corte bem pensado. E aí cometeram erros que estão tendo consequências, inclusive, na arrecadação significativa da cidade. Se a ponta não funciona, não arrecada. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a Secretaria de Fazenda deveria estar tendo, apontando e buscando resolver, revertendo esse quadro daqueles que têm a autonomia de fazer os documentos que geram recurso para a Prefeitura. Vereadora, concordo plenamente. Existe oportunidade. Palma porque faz parte do meu claro. Existe oportunidade da gente alavancar essas receitas. Outra coisa, claro secretária, que nós mostramos... desculpa, secretária, e se esse tipo de corte, a senhora me perdoe, tá, pela interrupção, e se esse tipo de corte, que afeta tanto a sua secretaria, se ele passa pela quiescência da Secretaria de Fazenda, porque parece que é pouca coisa, mas afeta diretamente a sua pasta, não é? Sim, sim. Ou seja, ou se é alguma coisa que, na verdade, não há uma organização administrativa e que agora, sim, a Secretaria está tentando corrigir isso que lá atrás aconteceu. Sim, os senhores têm razão. Aconteceu. Uma parte dessa falta de arrecadação é da sua secretaria, a outra é da Secretaria de Urbanismo. Sim, da Secretaria de Urbanismo, nós estamos correndo atrás para recompor isso. Eu estou ciente desse caso. Existe uma frustração de receita também nessa fonte. Já conversei com o secretário, vai montar uma força-tarefa, nós vamos recompor o que tivesse que recompor, tá, de encargo para o pessoal trabalhar para voltar no patamar do ano passado. Isso já está sendo feito dentro da Secretaria da Fazenda, também já estou ciente sobre esse risco. Estamos tentando, conversei com o prefeito, estamos tentando equacionar isso para não correr risco. Nesse momento, é o tipo de corte que nós não podemos arriscar. Concordo com os senhores, estamos tentando fazer da maneira mais equilibrada para não botar em risco a nossa arrecadação. Secretária, nós vamos entrar no final do primeiro semestre. É isso que nos angustia. Né? Nós temos responsabilidade com a cidade. E eu acho que isso é uma ação muito rápida e muito fácil de ser feita para reverter essa situação pontual de responsabilidade do Executivo. O prefeito não tem que ter essa visão. Quem tem que ter essa visão são os seus secretários, que estão ali para administrar a sua equipe e avaliar aonde há as perdas e reverter esse quadro. Agora, não pode deixar isso postergar, e eu não vejo nenhum movimento para resolver esse problema. Isso me angustia. Eu sei que vocês têm coisas grandes para resolver, mas vocês devem ter uma equipe interna na secretaria que possa observar e ter os olhos voltados para essa questão que é interna. A gente não pode cobrar da Câmara ações, nem dos bancos, se nós não fazemos o nosso dever de casa. Ok, registrado, vereadora Rosa. Agora, com relação à primeira pergunta, eu vou passar a Márcia Andréia, controladora-geral do município. Vereadora Rosa e vereador, só esclarecendo, a auditoria que está apurando o valor das despesas canceladas, ela ainda não foi finalizada, o prazo é dia 30 de abril, então provavelmente amanhã a gente tem. Vamos encaminhar devidamente e eu estarei aí à disposição para esclarecer dúvidas que vocês tenham com esse valor, tá? Obrigada. Com a palavra, o membro dessa comissão.
Vereador Rafael Aloísio. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, meus companheiros da comissão, vereadora Rosa Fernandes, vereador Tony de Paula. Bom dia, secretária Maria Eduarda Gouveia. E, bom, foi um pouco esclarecedor essas suas últimas palavras, porque as perguntas que eu ia fazer têm relação com esses temas, sim. E acho que aqui o que todo mundo percebe hoje, que está muito em evidência essa situação das contas públicas. A gente passa por um momento de muita dificuldade no governo do Estado e, obviamente, isso impacta bastante também nas contas do município. Então, sendo bem objetivo, primeiro com relação ao IPTU. Já se fala desde o início do ano que vai ser enviado à Câmara esse projeto sobre revisões e alterações no IPTU. Mas até agora, efetivamente, a gente ainda não tem uma informação concreta sobre do que trata esse projeto. Pela fala da senhora, parece que a essência do projeto é mexer em planta de valores. Então, eu queria duas informações. O que já pode ser adiantado para a gente, realmente, se a essência desse projeto vai ser mexer na planta de valores, e qual a previsão de chegada dele à Câmara para que os vereadores possam apreciá-lo. Se isso vai ser feito agora no mês de maio realmente, ou se ainda falta alguma coisa. Esse projeto já está pronto ou não? Segundo, com relação ao ISS. O ISS hoje é o imposto responsável pela maior arrecadação, né, dentre os tributos. E a gente tem notado uma forte tendência de queda da arrecadação com relação ao ISS. Quais ações efetivamente podem ser implementadas para tentar reverter essa tendência brusca de queda de arrecadação do ISS? E no final é só fazer um comentário também. O que a vereadora Rosa falou a respeito desses cortes que foram realizados, principalmente nos setores da ponta, que precisavam ser muito melhor planejados, acabam afetando também a arrecadação. A Secretaria de Urbanismo, hoje você olha que tem gente que está querendo pagar mais-valia e não consegue, e geralmente os valores da mais-valia são valores altos, que poderiam ajudar muito nas contas da Prefeitura. E vou dar um outro exemplo. Há pouco tempo teve aqui o secretário de Conservação e Meio Ambiente. E ele também, ele é um engenheiro, promoveu corte na secretaria, onde a maior parte dos cortes foram realizados nos engenheiros da ponta, que são aqueles responsáveis pelos serviços. E quando a gente perguntou e questionou qual o critério utilizado para fazer aqueles cortes, ele não soube responder. Então, o que a gente percebe às vezes, uma mudança nesse conceito de você desvalorizar a ponta, que às vezes é responsável por ajudar no aumento das arrecadações e dos serviços. Então, uma última pergunta seria, como é que a Secretaria de Fazenda espera ajudar a resolver essa difícil equação, cujas variáveis são aumentar a arrecadação, promover cortes orçamentários, mas não perder eficiência nos serviços públicos que são realizados? Sobre essa última pergunta, eu acho que respondi um pouco para a vereadora Rosa. Estamos cientes, está em curso esses ajustes, para fazer com que a gente não corra esse risco. Tá? Com relação ao IPTU, infelizmente, nós não podemos antecipar nada. O que eu falei com relação à planta de valores é apenas um diagnóstico. Né? Quando a gente trata desse tema, isso salta aos olhos. Então, o meu comentário foi nesse sentido. Ainda não podemos antecipar nada. Desculpei a frustração momentânea, mas... Mas tem a previsão de chegada desse projeto aqui? Faz parte da estratégia. Eu acho que o prefeito é a melhor pessoa para poder se manifestar com relação a isso. Tá? E é isso. Com relação ao ISS, com a aprovação dessa lei, nós vamos ter muito mais mecanismos para conversar com grandes devedores, também atuar, né, a Procuradoria atuar mais ativamente na campanha, né, nos devedores mais pulverizados. Então, existe também uma estratégia, né, já posta em curso agora, ato seguinte da aprovação da lei. E vamos ter
vamos ter reflexo aí no aumento da arrecadação. Satisfeito, vereador? Em parte. Bem, esta presidência convida para ocupar a tribuna, para fazer uso da palavra, o senhor João Tapioca. O senhor dispõe de 3 minutos para a sua fala. Perdão, ele declinou. Então, a presidência convida o excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro. O nobre vereador se encontra no recinto. Vamos aguardar a sua chegada, porque nós só temos o vereador inscrito para a tribuna. Nobre vereador Paulo Pinheiro, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para a sua fala ou possíveis questionamentos. Bom dia, senhor presidente da mesa, senhores componentes da mesa, cumprimentando a secretária Maria Eduarda, cumprimento a todos os componentes da mesa. Eu não ouvi toda a explanação, mas ouvi uma boa parte e fui informado de outras coisas. Mas, eu não sei se o vereador Rafael está aqui atrás, está aqui, eu não estou vendo. O vereador Rafael está aí atrás, eu não sabia, só para responder. Eu estava a caminho, estava engarrafado no trânsito, e tive a sorte de receber as informações, só tentou saber agora, e a secretária colocou que ela não é a melhor pessoa para falar sobre a data da chegada, e eu, como vereador, consegui saber essa data hoje pela imprensa. O vereador Paulo Messina acabou de dar uma entrevista na CBN, mostrando o que vai ser esse projeto que nós ainda não conhecemos, sobre o IPTU. E ele fala que o período, provavelmente chegue a casa no meio de maio. Então, essa informação é via Rádio CBN, e que a gente ainda não sabe aqui. Vamos cobrar hoje do vereador Messina que ele nos fale aqui, da mesma maneira que ele deu uma entrevista boa para a CBN, que ele deu uma entrevista boa para nós aqui, nos informe esses detalhes, que ele falou vários detalhes sobre o projeto do IPTU, fatos até importantíssimos que nós precisamos discutir aqui. Mas, secretária, por favor, eu queria fazer 3 perguntas. Em primeiro lugar, já foram feitas perguntas a respeito desse assunto, e eu queria tentar focalizar aquilo que não foi mostrado. Nós estamos aqui na Câmara perplexos com essa discussão, qual é a verdade sobre a situação financeira do município. Já foi falado isso aqui, a gente ouve, de um lado, o prefeito dar a sua colocação, lemos o documento que a Fundação Getúlio Vargas preparou, depois ouvimos o prefeito anterior dar as suas opiniões, ouvimos o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, dar outras opiniões, até mais agressivas, e não consegui ainda entender. Eu juro que eu já tentei, mas não consegui entender. Por isso, nós aqui da nossa bancada do PSOL, enviamos ontem um requerimento de informações ao TCM, para ver se o TCM, que é o órgão responsável por fiscalizar tudo isso, fiscalizou o governo anterior e tem que fiscalizar o governo atual, se ele nos ajuda nessas informações. Por quê? Porque essas informações são importantíssimas. Se não é verdade, como o governo anterior diz, que não deixou dívidas para esse, e nós vamos ver daqui a pouco numa audiência pública aqui da saúde, como já foi demonstrado, que várias dívidas aconteceram, esse assunto ele é importante dizer, porque ele não passa vazio, ele não passa barato. Se hoje nós temos problemas, por exemplo, na rede pública de saúde, que vão ser discutidos depois, se muitos fornecedores não entregam produtos hoje, porque estão reclamando de dívidas do governo anterior, nós precisamos esclarecer isso. Alguém tem que sair como mentiroso dessa história.
Não pode ficar, como ontem ouvimos na televisão, parece que os dois têm razão, os dois estão errando. Então, não é isso que é verdade. Então, eu queria ver se era possível, se a senhora consegue, dentro da disponibilidade que a sua função tem, me responder algumas dúvidas em relação a isso, que são perguntas que nós estamos fazendo e ainda não tivemos a resposta do TCM, que mandamos ontem isso. Na apreciação das 4 últimas contas de gestão, aconteceram alertas e recomendações do Tribunal de Contas. Se elas fossem acolhidas pelo poder público, poderia ter alterado alguma coisa o quadro atual de finanças do município? Queria se a senhora pudesse me responder essa primeira pergunta. A segunda, depois das declarações do prefeito Crivella, de que a situação municipal é gravíssima, pode, inclusive, deixar de ter pagamento em setembro para os servidores e até antes para os aposentados e pensionistas, eu queria se a senhora pudesse fazer uma avaliação desses 3, 4 meses da sua gestão, do que a senhora viu e do que a senhora viu que deixaram. Em linhas gerais, o que distingue o quadro atual de contas do município da situação econômica e financeira da mesma situação em relação ao Estado? Nós estamos vendo a falência completa do Estado. Tem alguma coisa diferente entre o caminho que nós estamos indo e o caminho que o Estado foi? A terceira pergunta, que nós fizemos também ao tribunal: como evoluiu a disponibilidade de caixa da Prefeitura nos últimos 10 anos? Quais foram as principais operações que oneraram essa disponibilidade? Quais são as perspectivas de evolução da disponibilidade de caixa da Prefeitura nos próximos anos? E, para isso, eu queria pegar o documento que os senhores distribuíram e que, se a senhora pudesse me explicar, que eu não entendi, mesmo sabendo que não é da sua administração, mas a senhora analisou e mandou esse documento, por que a disponibilidade de caixa bruta e demais, que está aqui no item, no documento colocado, teve uma queda tão grande em relação a dezembro de 2015, era de 2.388, e 2016, dezembro de 2016, 1.037. O que a senhora atribui essa queda à metade da disponibilidade de caixa entre dezembro de 15 e 16? Como é que a senhora avalia isso como herdeira dessa situação? E, em relação à questão dos empenhos, que foi colocado rapidamente, a informação que se tem é de que muitos empenhos foram cancelados pelo governo anterior. A repercussão disso tem sido enorme em relação ao fornecimento de serviços, de produtos para a Prefeitura esse ano. Realmente, qual é a avaliação que a Secretaria de Fazenda tem sobre o peso dessa suspensão dos empenhos feitos pelo governo anterior em relação às necessidades dos primeiros meses do governo atual? Eu só estou colocando isso porque o ex-secretário de Saúde, em entrevista no rádio, disse que o que ele deixou em caixa para a saúde dava para pagar tudo, comprar remédios, comprar produtos, fazer contrato de manutenção até fevereiro desse ano. Eu queria saber se realmente foi deixada nas secretarias, especialmente nessa de saúde, que foi a única que o secretário se pronunciou, se realmente vocês receberam o governo com material necessário para os 3 primeiros meses de trabalho de vocês, pelo menos na Secretaria de Saúde. Obrigado. Com a palavra, nobre secretária. Bom, vereador, com relação aos empenhos cancelados e todo o resto a pagar, que é a parte da sua pergunta, eu vou pedir para a Márcia Andréia, controladora-geral do município, responder. Agora, com relação às contas do município esse ano, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, mas eu trouxe uma sequência de slides indicando que existe uma frustração muito grande, uma projeção de frustração muito grande de receitas desse ano, muito fruto da conjuntura, né, queda de empregos no município do Rio e no município do Rio, de janeiro a março, em números gerais, destruiu 30% dos empregos de todas as capitais e o estado do Rio destruiu 80% dos empregos de todo o Brasil. Isso tem um reflexo muito grande no INSS, é inequívoco. A frustração já de receita de INSS esse ano é da casa de 200 milhões de reais.
No ano passado, o caixa foi se deteriorando, na minha opinião, e os números apontam isso, porque já no segundo semestre já mostra sinais dessa crise. Tivemos um primeiro semestre muito forte ainda de arrecadação ano passado, fruto das contratações das obras olímpicas, ainda Petrobras. Não existe mais contratação nenhuma do Estado, não existe nenhuma obra no Estado em andamento. Não existe, né, inadimplência, funcionários não estão sendo pagos, enfim, tudo isso está refletido, corrobora para essa situação de crise. Então, eu falei sobre a frustração de despesas desse ano, da conjuntura este ano e do tamanho do desafio de adequar as despesas a essa nova realidade de receita, né, de 3 bilhões e meio a menos. Agora, com relação à situação do passado, eu vou pedir para a Márcia André, que apurou tudo isso, para falar mais um pouco. Inclusive, né, o saldo de caixa, as fontes vinculadas, acho que a saúde está se referindo ao saldo de fontes vinculadas à saúde e não à fonte livre, ao Tesouro. Mas tudo isso foi apurado pela nossa controladora geral do município, Márcia André. Falando? Agora sim. Bom dia. Eu posso falar sobre duas das suas perguntas. A primeira, que trata da questão dos alertas e das recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas. As respostas sobre as ações adotadas para o cumprimento desses alertas e recomendações foram encaminhadas devidamente ao Tribunal no final do ano passado, ainda pela administração anterior, e que, nesse momento, está em análise pelo Tribunal, junto com as contas, né? Quem poderá dizer se foram atendidos ou não, né? Ficaria parte do Tribunal. Mas elas foram devidamente ali respondidas dentro das ações que foram adotadas no ano anterior, né? Com esse compromisso de sempre tentar implementar essas valiosas recomendações, alertas e, às vezes, determinações do Tribunal de Contas, que também vem acompanhando, nessa segunda pergunta, que eu vou tentar aqui esclarecer rapidamente, das despesas canceladas. O Tribunal também vem trabalhando junto, assim como nós da Controladoria, eles também estão fazendo trabalhos para subsidiar o julgamento das contas de 2016, que já foram devidamente encaminhadas a eles para o parecer prévio e a vocês também. E o que ocorre, nós estamos finalizando uma auditoria que ela tem como objetivo identificar esses valores de despesas canceladas. Então, eu não posso dar a conclusão, mas eu posso dizer o que já está divulgado, né? Com a nossa responsabilidade da Controladoria de fazer um trabalho técnico dentro das normas contábeis nacionais que são assim atribuídas ao nosso órgão. Então, a nossa responsabilidade é demonstrar despesas que, porventura, não tenham sido registradas como restos a pagar, e que, pelas informações que nós temos de cada gestor, elas deveriam ter sido por haver prestação de serviço do mês de dezembro, novembro e fornecimento de material. O que a gente está discutindo nesse âmbito de disponibilidade de caixa, um pouco como o senhor fala, e deixar dinheiro em caixa, pela LRF, né, nesse último ano, há que ter dinheiro de caixa que pague os restos a pagar inscritos. É o que o anexo 5 da LRF, ele pretende que seja demonstrado. Por conta dessas despesas que elas não têm serviços prestados, materiais entregues e não foram registradas como restos a pagar, então elas vão ficar para serem pagas esse ano, mas também vão comprometer o orçamento desse ano. O que é a grande preocupação também da administração, visto que, pelo que a secretária Maria Eduarda bem já relatou, nós já temos um orçamento para esse ano que não vai ser compatível com a receita fixada pela lei aprovada aí por vocês. Então, isso já impacta realmente nesse orçamento. O número que nós temos, primeiro número que publicamos início de fevereiro, era 479 milhões, mas o que eu posso lhe dizer é que esse número contabilizado devidamente dentro das normas é de 575 milhões, porque o nosso trabalho ele aborda o mês de dezembro todo. Então, nós auditamos os cancelamentos que foram realizados no mês de dezembro, por isso que nós temos aí um valor maior.
Esse não é o número final, esse é o número contabilizado, porque ele foi contabilizado dentro de um momento, um corte temporal, respeitando a norma técnica, das informações que os órgãos se responsabilizaram com os registros que seriam devidos. A auditoria está apurando isso, finalizando agora, né? E vamos chegar aí a esse número que é final, né, mas alertando sempre que isso está registrado. Às vezes, as dúvidas que vêm de números, primeiro, visões temporais, né? Então, se tem um estudo do ano passado que dizia que a situação ela era de determinada maneira naquele momento, mas esse mesmo estudo do ano passado, sem querer me alongar, ele já na sua conclusão, ele sinaliza um cenário difícil. Ele já sinaliza isso. Olha, isso que a gente retrata aqui é nessa circunstância. Entretanto, o ano que vem, olha só, né? Vocês leram os estudos, ele já sinaliza uma certa dificuldade, como a secretária vem colocando, né? E algumas variáveis se realizaram, outras não. Outra discussão é ter deixado dinheiro em caixa, que é essa discussão que vem. Deixamos dinheiro em caixa para pagar as despesas reconhecidas como restos a pagar. Entretanto, existem outras despesas não reconhecidas que têm que ser pagas, e existe esse cenário, como a secretária Maria Eduarda bem explicou, de não realizações ali orçamentárias, né, de impactos. Então, no geral, mas também, assim como falei com os vereadores componentes aqui da mesa, terminando esse relatório de auditoria, estou à disposição de vocês a qualquer momento que queiram solicitar a minha presença para esclarecer esses fatos, assim como certamente Maria Eduarda estará disponível para responder, né, as demais situações. Obrigado pela sua informação. Só para eu me situar. Até agora, dos empenhos levantados, a senhora levanta uma dívida que vai pesar no orçamento desse ano, de 575 milhões. Isto aqui não tem nada a ver com os restos a pagar. Isso é além dos restos a pagar. Os restos a pagar são em torno de 1 bilhão e 600, tá? Aqui eu estou falando um valor global de fontes. Existem fontes. Se vocês leram a prestação de contas, eu fiz uma alteração no modelo do anexo 5. A responsabilidade de alteração é exclusivamente minha, no sentido de que ele amplie as informações para que os leitores possam identificar esse movimento que ocorreu. Então, a gente tem, em linhas gerais, né, situações de fundos que seriam suficientes para pagamento das receitas, das despesas que não foram registradas, mas a gente tem a situação mais preocupante, que é o Tesouro, em que o valor realmente, sendo reconhecido esse valor de 200 milhões, que é um pouco menos no Tesouro, não seria suficiente. Isso está escrito ali no demonstrativo e também fico à disposição na ocasião que vocês entenderem pertinente. A presidência agradece a presença de todos, na pessoa da nobre secretária Maria Eduarda Gouveia, que sempre tem atendido essa casa com muito carinho, com muito préstimo. Nobre secretária, esta casa sempre estará também à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigada, estou à disposição. Vamos à luta. A presidência dá por encerrada essa audiência pública, dando um intervalo de 5 minutos para o início da audiência pública conjunta das comissões permanentes de Finança, Orçamento e Fiscalização Orçamentária, juntamente com a Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar. Encerrada esta presente audiência pública.